Fala aí galera do YouTube, beleza? Estou aqui mais uma vez para apresentar o melhor canal de pedagogia desse YouTube, o Retalhos Pedagógicos. E hoje mais uma resenha para vocês e sobre o livro mais antigo que eu tenho na minha biblioteca. Esse livro aqui é Os Escritos Políticos de José Bonifácio de Andrade Silva, ele mesmo, o mentor do Império e o educador do Dom Pedro II, né? Nada mais, nada menos que isso, né? Um geólogo, era um político, era um erudito, tinha uma biblioteca imensa em casa. O cara era 100% assim, fenomenal, que infelizmente que a gente não lê, né? Esse livro aqui, eu comprei ele no sebo, ele é datado aqui pela... tem uma grafia do antigo dono, não sei se dá pra ver aí que tá uma luz bem forte, mas ele é de 66, 20 de outubro de 66, foi assinado, né? E ele é da editora Obelisco, Obelisco. Ele é um livro bem levelinho, ele já tá com a capa saindo, infelizmente, eu vou dar uma colada nele depois. Mas é um livro excelente, 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 porque ele mostra como a gente brasileiro deveria fazer nossa política hoje em dia, né? Então esses livros mais de política, não é tanto sobre política, mas sim sobre pedagogia, esses retalhos pedagógicos, que o primeiro foi sobre tratados lógicos, né? É preciso que a gente tenha nas nossas escritas, nas nossas leituras, esses livros bons que tratem logicamente das coisas, né? Porque se as coisas forem sem lógica, então não faz nem sentido a gente trabalhar, né? Então, esse compilado aqui são vários textos do José Bonifácio, que eu também estou comentando lá no blog, no Retalhos Pedagógicos, vocês podem ir lá acessar, tá aqui na descrição do vídeo, tá também no Instagram, então vocês podem lá conferir todo esse material. Então, o que eu quero comentar é o primeiro escrito dele, que são instruções, veja bem, ele escreveu instruções para a corte portuguesa, né, para reger melhor o Brasil. Então ele tem uma série de proposições que vai auxiliar a manutenção do Império, que agora é o Reino de Portugal, Brasil e Algarves, né? E nesse novo reino, porque o que aconteceu? A gente precisa ter uma noçãozinha, né? Então, antes de começar mesmo fazer a resenha, eu quero falar sobre José Bonifácio, né? A gente, você já deve ter visto em algum local, algum documentário, enfim, que José Bonifácio ele participou, não ativamente, mas ele estava lá como estava vendo, né, a Revolução Francesa, né? Então ele viu todo aquele massacre, toda aquela destruição da França e viu no que se tornou, que foi Napoleão, basicamente, né? Então ele viu que toda aquela miséria que estava tendo lá na França era ruim para qualquer povo, né? E a gente sabe que Dom João VI, que era o rei de Portugal na época, veio meio que exilado para o Brasil, mas ele não veio exilado. Já era uma proposta portuguesa de fazer com que o Brasil ela fosse meio que a capital também, né? Tivesse um centro da corte portuguesa. Apesar que tinha muitas dificuldades, né? Mas enfim, ele veio para o Brasil, né? E quando chegou no Brasil, ele liberou os portos, né? Ele trouxe a sua biblioteca, que era imensa, né? Era a maior biblioteca que tinha na época, veio para o Brasil, né? Porque ele não ia deixar todo aquele conhecimento para os franceses, enfim. E aí, vindo para o Brasil, ele alçou o território brasileiro ao título de reino, né? A gente não era um reino, a gente era como se fosse uma província portuguesa, assim como Lisboa, enfim. Então, era uma província apenas e agora a gente tem um título de reino, né? E quando ele volta para Portugal, devido a diversos entraves que estava tendo em Portugal depois que Napoleão perdeu a guerra, né? Dom João VI volta com sua corte, mas deixa seu príncipe, o seu filho, aliás, que é o príncipe Pedro, né? Que se tornará Pedro I ou Pedro IV quando for para Portugal, enfim. E quem é que, desses deputados que ficaram no Brasil, quem é que representava melhor? O José Bonifácio. José Bonifácio, ele viu toda essa maquinação, ele era um erudito, era um homem extremamente inteligente e escrevia muito bem. Então ele escreve algumas instruções para o governo português para reger melhor todo esse reino. Então a primeira coisa que ele vai falar é sobre a independência do território. Ou seja, quem atacasse o Brasil estava atacando Portugal da mesma forma, né? Então meio que ele faz uma política de que, como a Guiana Francesa ficava muito ali em cima do Pará, né, ele tinha medo de que os franceses atacassem o Brasil pelo Pará, né?
era naquela região ali do norte do país. Então ele tinha medo. Então ele queria que houvesse um exército regular aqui também no Brasil. Então essa era a primeira medida, a defesa do território, né? Ele também queria que houvesse uma nova constituição que abarcasse novas leis para tanto para Portugal como para o Brasil, né? E que esses legisladores tivessem igualdade, tanto no Brasil como em Portugal. Então, se tivesse 20 legisladores lá em Portugal, deveria ter 20 legisladores brasileiros também, para que não ficasse ruim a Constituição para o Brasil, né? Que está com o título de reino agora. A gente não é mais uma província, a gente é um reino novo, né? Como assim Portugal é um reino, também tem um reino do Brasil. Então, além dessas medidas da Constituição, da igualdade de legisladores, da defesa do Império, ele também queria que o título fosse mantido, né, de reino. A gente não deveria perder. E quem regesse o reino fosse o príncipe, né? Então, o príncipe regente, que ou seja, a gente tem um rei, né, o monarca, mas se por algum motivo o rei ele não pode exercer o seu cargo, tem um regente, né? Que no caso geralmente era o príncipe. Então o príncipe regente ficasse no Brasil como poder executivo, né? Então essas são as primeiras medidas para a união, né? Ou seja, para a união entre o novo reino, o Reino Unido, né? Então agora tem as medidas para só o Brasil. Então o Brasil, a primeira coisa que a gente devia ter era, além dessa igualdade, não perda de títulos, etc., a gente deveria ter uma legislação própria para o Brasil. Por quê? Porque na Europa não deveria haver escravos, né? Não tinha escravos em Portugal, mas no Brasil tinha na época, né? Ainda era escravista. Então, determinados tipos de legislação para Portugal não era vigente para o Brasil e do Brasil não era vigente para Portugal. Então, para a gente devia ter um código civil próprio e um código criminal próprio, né? Nessa legislação que iria ocorrer com a nova Constituição. Então, para fazer isso, os legisladores deveriam ser só brasileiros, para que a gente conseguisse ver toda essa dinâmica, né, de leis. Além disso, o executivo deveria ter uma sede no Brasil, né? Também a corte deveria não ficar mais no Rio de Janeiro e mais ao centro do país, devido a alguma guerra, alguma coisa. Apesar que isso foi feito, né, que é Brasília, e isso prejudicou muito o Brasil, infelizmente, né? Porque a gente não tem como chegar mais nos líderes, a gente não pode reivindicar mais. Quem é que pode sair do Nordeste e bater no centro-oeste do país? É muito difícil. Não tem estrada, não tem... Tem estrada, evidentemente, mas não é tão acessível como chegar ao Rio de Janeiro, por exemplo, ou chegar em São Paulo, ou chegar na Bahia, em Salvador. Então, ficou muito ruim. Essa parte de logística, de defesa, de território, não faz tanto sustento assim, né? É só construir uma armada boa, porque tanto a Inglaterra também era na costa, nem por isso foi invadida pela Alemanha, né? Enfim. Então, essa não é uma desculpa muito boa, mas essa é uma ideia que ele tinha, de levar a corte portuguesa, que vai estar sediada no Brasil agora, para o interior. E além disso, as medidas mais importantes, que era a cristianização dos índios e os escravos que fossem cristãos fossem emancipados, né? Ou seja, deixassem de ser escravos. Porque o cristão ele não deveria ser escravo de ninguém, né? Então essa era uma parte importante que ele tinha, né? E além disso, a construção de escolas no Brasil. Ou seja, a educação brasileira ela era muito boa até 1970 e pouco. 1970 não, desculpa. 1770, que foi quando a ordem jesuítica foi abolida pelo Papa, né? Ou seja, tem os jesuítas que educavam o país, né? Basicamente as escolas todas eram jesuíticas, e aí a gente tinha uma educação razoável. Só que depois da extinção da ordem dos jesuítas, a gente não tinha mais educação no Brasil, basicamente. Então a gente estava muito déficit, ou seja, 1760, aí agora a gente já está em 1820, né? Você já está na década de 10 e 20 aí do século XIX. Então já tem mais de 40 anos que a gente não tem tantas escolas, tantos professores, porque a ordem jesuítica foi abolida, né? Então ele queria que houvesse em todas as cidades, vilas, qualquer região onde tivesse gente, ele queria uma escola primária. E nas províncias tivessem pelo menos uma escola que a gente pode chamar de secundária ou técnica, né? Ele fala que é colégio ou liceu, que é uma escola mais para ensinos de disciplinas mais voltadas ao ganho material nesse sentido, né? Ou seja, você tem uma profissão daquilo, carpintaria,
enfim, construção, enfim, qualquer dessas atividades mais técnicas, né? E tivesse pelo menos cadeiras nas províncias de medicina, de veterinária, de direito, enfim, dessas profissões superiores que fossem ganhar para a sociedade, né? Seja médicos precisa ter, veterinários precisa ter, legisladores, né, pessoal do direito, advogados, enfim, ter essas disciplinas superiores e ter pelo menos uma universidade brasileira, uma universidade no Brasil, né? Até então a gente não tinha universidade, né, nessa época. A gente só vai ter universidade no segundo reinado, que é com Dom Pedro II, que foi educado por ele, por José Bonifácio, né? Então, toda essa dinâmica, a mentalidade dele. Ele queria também dividir as Seis Marias, né? Ou seja, as Seis Marias são territórios portugueses pela corte e pela... Enfim, são territórios portugueses que não estão sendo cultivados, que chamavam de Seis Marias. Então, essas Seis Marias seriam divididas entre os pobres, né? Sejam eles europeus, ex-escravos, índios, né? Que estão se integrando na sociedade. E desse território, um sexto, pelo menos, deveria ser conservado com a vegetação nativa. Então a gente já tem a preocupação até com a natureza mesmo, né? O José Bonifácio, isso no século XIX, né? Não é nem século XX não, com aquecimento global, nem nada disso, século XIX. E entre um território e outro, das Seis Marias, porque eram territórios muito grandes, que não eram habitados, deveriam ter espaços para a construção de vilas, né? Construção de judiciário, de prisões, enfim, qualquer coisa que fosse útil para a sociedade, né? E voltando um pouco para a educação também, ele queria que houvesse bons catequizadores também, porque tanto para catequizar os índios como os escravos, para que esses fossem emancipados, né, na sociedade, e para que os cristãos católicos também que estavam na época estavam muito a qualidade desses cristãos estavam baixas, né? Então ele precisava que a corte também enviasse missionários para o Brasil, né? De certa forma. Então, tudo isso era pensado. E aí são divididos em três partes: a União, o Brasil e, no caso, a última parte, que meio que uma carta pedindo para que Dom Pedro ficasse no Brasil, né? Que a gente conhece como o Dia do Fico, né? Então, a corte portuguesa também estava pedindo o príncipe regente, mas ele falou que ficava no Brasil, né? Então, esse primeiro escrito, eu vou ler só o título completo, As Instruções do Governo Provisório de São Paulo aos deputados da província às Cortes Portuguesas, para se conduzir em relações aos negócios do Brasil. Então, ou seja, tem toda uma instrução para que a corte portuguesa e os deputados portugueses vissem o Brasil de uma melhor forma, para que a gente conseguisse evoluir juntos, né? Quem sabe se os portugueses tivessem levado essas ideias para frente, né? Hoje a gente teria um Reino Unido do Brasil e Portugal, né? Como há o Reino Unido da Inglaterra, que no caso é a Inglaterra, a Escócia, enfim, Canadá, porque é tudo a mesma rainha, né? A Rainha Elizabeth, a Austrália, enfim. Então a gente teria um Reino Unido. Só que os portugueses ignoraram, né? E isso a gente vai ver na outra resenha do outro escrito que vai estar logo em seguida, que foi assinado por Dom Pedro I, ou seja, como se fosse Dom Pedro I que tivesse feito, mas na verdade foi feito por Bonifácio, né? Então o outro escrito também é brilhante, é um manifesto do dia 22 de agosto de 1822. Um mês e um dia depois a gente vai proclamar a independência, em 7 de setembro, né? Então esse é um manifesto brilhante do porquê que a gente está se separando. E esses escritos são tão belos, tão bonitos, que a gente deveria ler na escola, né? Quando a gente estuda a independência do Brasil, eu pelo menos senti a falta dos documentos originais, né? Pelo menos no ensino médio. No ensino médio a gente deveria ler esses documentos originais. No ensino fundamental a gente ainda pode ter a desculpa de que não está tão preparado para qualidade, a gente não tem tanto vocabulário, né, para entender, enfim. Mas no ensino médio deveria ler, né? Então a gente tem esses documentos belíssimos, que eu não sei se é editado hoje, mas eu vi que no site da Câmara tem todos esses documentos. Então, se quiserem procure, eu vou deixar o link da Câmara também, onde tem todos os documentos do Império, pelo menos o que eles têm, né? Enfim, então seria isso. Espero aí que vocês tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem, deem sugestões. Eu vou gostar bastante de ler os comentários e ler as sugestões que vocês dão, né? Então seria isso. Até mais, até a próxima e tchau!